Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de Arduino, mas mais focado em falar sobre as diferenças entre eles, né? Existem vários tipos de Arduino, né? Não existem apenas esses que estão na imagem, né? No nosso vídeo, mas esses são os principais, né? Só para se ter ideia, hoje existem duas versões diferentes, né? De Arduino Uno. E a versão Uno, ela acaba sendo a versão mais comum de toda a família Arduino, né? Vale reforçar também, né, que o Arduino, na verdade, ele não é um microcontrolador. Eles têm aqui um processador, tá? No caso desse aqui, ele é um processador em SMD, e nesse aqui é um encapsulamento que a gente chama de DIP, né? Em que nesse encapsulamento DIP eu consigo fazer a gravação nele e remover desse cara, dessa plaquinha Arduino e levar para o meu projeto propriamente, né? E isso torna, na verdade, o Arduino uma ferramenta de prototipagem bem rápida, né? O Arduino Uno, basicamente, ele funciona com um clock interno de 16 MHz e ele funciona através dessas portas USB, né? Que hoje não existe só nesse padrão que antigamente a gente chamava de padrão de impressora, né? Hoje em dia já existe também o padrão igual de celular, que é o micro USB, né? Nessas portas USB, basicamente ele vai ser alimentado com uma tensão de 5 volts, mas no Arduino Uno eu tenho essa entrada aqui, independente do modelo, ó, que eu posso colocar uma tensão de alimentação entre 5 e 12 volts, porque ele vai ter uma regulagem já interna, né? Ele tem um regulador de tensão já colocado na própria placa, tá? Nas outras placas, como por exemplo no Arduino Mega, no Arduino Leonardo, a gente também dispõe dessa mesma ideia, ok? No Arduino Uno, ainda para fechar sobre eles têm basicamente 14 pinos digitais. E se a gente olhar aqui, ó, ele termina aqui no pino 13, mas ele inicia também no pino 0. Então, toda essa parte aqui superior são os pinos digitais. E ele possui também os pinos analógicos, que no caso do Arduino Uno, ele vai do 0 até o 5. Ou seja, ele possui 6 pinos aí digitais. Analógicos. Ele possui também uma resolução de 10 bits nesses pinos analógicos e uma memória flash de 32 KB, né? Apesar de parecer pouco, ele é muitas vezes suficiente para a maior parte dos nossos projetinhos. O Arduino Leonardo, ele não tem muita mudança, né? Se vocês observarem bem, a diferença de um para o outro é praticamente o nosso processador, tá? O processador do Arduino Leonardo, ele é um processador um pouquinho mais parrudo do que o do nosso Arduino Uno, né? Na parte de alimentação, ele também recebe o mesmo conector que hoje em dia já se encontra nos Arduinos Uno, que é o igual do USB de celular, né? E tem ainda uma aplicação bastante interessante que anda se encontrando hoje, que é utilizar eles em joysticks de volante, né? Você precisa ter o bootloader aberto e você tem vários vídeos que mostram como trabalhar com esse cara para fazer joystick de volante para games, tá? Existe um outro cara, né, que é o Arduino Mega. Esse cara aqui ele já é muito mais parrudo comparado com os nossos outros três Arduinos, né, o Uno e o Leonardo. Ele possui 250K de memória flash, né? Ele tem 54 pinos digitais, sendo que 15 podem ser utilizados aí para utilização de PWM. Ainda tem 16 pinos que podem ser analógicos, e daí, claro, que nem eu comentei, a alimentação pode ser da mesma forma aí que o nosso Arduino Uno, tá? Uma outra
placa aí que se tem muito hoje é o nosso Arduino Nano, que é essa plaquinha aqui, né? O que é o legal dessa plaquinha? Qual que é a diferença dela pro Uno? Nada, né? Nada? Como nada? Tem, né? O tamanho. Só o tamanho, né? Eu consigo aqui ter um tamanho, né? Que se eu comparar aqui, ó, muito menor. Se eu colocar até de lado aqui, ó, ele cabe praticamente 4 placas de Arduino Nano para dar o tamanho de uma placa de Arduino Uno, né? Ele vai ter os mesmos 13 pinos digitais. Ah, mas aqui só tem 12. Não, tem mais um ali, né? 13 não, 14, né? Porque ele inicia no 0. Ele só tem uma diferença que é o quê? O pino aqui USB, tá? Ele é diferente. E esse cara, ele não tem a entrada, né? Para fazer a fonte de 7 a 12 volts, né? Ele não tem o regulador interno. E por fim, um outro Arduino, que é ainda menor do que todos os outros, ele é chamado hoje de Arduino Mini, Mini Pro, ou Pro Mini, como o pessoal chama mais especificamente, tá? O Arduino Pro Mini, ele basicamente, ele funciona na versão, ele tem duas versões de processador, assim como os demais, tá? Os demais que eu me refiro, o Nano e o Uno. O que mais se usa, mais se busca, pelo menos, é o ATmega 328P. E daí ele vai ter versões de 16 MHz ou 8 MHz, tá? Qual que é a diferença dele? Ele precisa de um cabo para fazer a gravação, porque se vocês observarem, ele é apenas uma placa. Ele não tem o conector de entrada, né? Então eu preciso ter um cabo FTDI para fazer a gravação desse carinha aqui, tá? Uma outra coisa que acaba tendo nele é que eu só tenho 4 pinos analógicos, né? Porém, quem busca geralmente esse cara aqui, busca as entradas digitais. E daí acaba sendo bem interessante pelo tamanho dele ser bem compacto, né? E como você também tem essa questão do cabo ser um cabo próprio para fazer a gravação, acaba sendo um pouquinho mais, digamos, seguro você ter ele em alguns projetos, né? De novo, vale lembrar, o Arduino ele não é um microcontrolador, ele é uma plataforma de prototipagem rápida. Ou seja, eu posso desenvolver o meu projeto em qualquer um desses caras, desde que atenda, né, a minha necessidade. E eu posso daí, posteriormente, fazer uma placa de circuito impresso para então fazer o meu projeto final, né? No caso desse Arduino que eu tenho o encapsulamento DIP, nesse cara eu posso pegar, fazer ele como um gravador propriamente, né? Eu faço meu projeto todo nele, gravo nele e depois eu simplesmente vou pegar aqui, saco o meu processador e levo para minha placa que já vai estar pronta e coloco então para fazer funcionar. Ok, pessoal? Então a ideia desse vídeo era mais ou menos mostrar essas diferenças que a gente tem entre os modelos aí de Arduino. Espero que tenham gostado e compartilhem o vídeo. Obrigado.